Será que alguém está chegando ainda? Se não, a gente já vai começar a nossa reunião, a nossa palestra, a nossa conferência bíblica, a nossa exposição bíblica, enfim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento de encontro com a Palavra de Deus, esse encontro com os nossos irmãos e irmãs, no qual nós vamos ouvir juntos o ensinamento que Deus nos quer aprender, estudar a sua palavra, aprofundar mais o nosso conhecimento com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, porque com a Sagrada Escritura isso nos serve como a nossa luz, a luz dos nossos caminhos e lâmpada dos nossos pés. Que esse mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus, nós possamos colocar na prática, colocar em ações a sua palavra. Porque nesse momento, o Deus quer falar com todos nós. O Deus fala conosco diretamente com a sua palavra escrita na Sagrada Escritura. E por isso nós vamos rezar e pedindo ao Pai que envie o Espírito Santo para que nos ilumine o nosso estudo, a nossa busca de conhecimento sobre Deus, sobre os seus mandamentos, sobre a sua vontade em nossas vidas, que traz muitas bênçãos, saúde, paz e tudo o que nós precisamos em nossa vida, em nossa família, em nossas comunidades. O amor, fraternidade e saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois entre as mulheres, bendito no fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então podemos ficar assentados. E, primeiramente, todos são muito bem-vindos nesse encontro da Palavra de Deus, nesse estudo da Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O nosso conhecimento com a Palavra de Deus está ainda muito muito pouco e ainda muito longe para que possa chegar.
ao conhecimento a Deus. Porque isso é muito importante, que a gente procura e busca o conhecimento de Deus. E por isso, no Segundo Vaticano, a gente começa com o Segundo Vaticano, que ocorreu lá em Roma, em 1962, no qual isso abriu o caminho para todos os católicos, incentivando, sobretudo, a leitura e o estudo da Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus. E por isso, em 1971, inspirado pela Segundo Vaticano, Concílio Segundo Vaticano, os bispos do Brasil escolheu uma data, um mês, para a gente dedicar o nosso estudo, a nossa comemoração, dando importância à Palavra de Deus. Então, já faz muitos anos que a Igreja aqui no Brasil tem escolhido o mês de setembro para o mês da Bíblia. E agora, esse ano, a gente se dedica ao nosso estudo da Palavra de Deus com o livro de Ezequiel. Mas agora, o que a minha missão hoje é apresentar, de modo geral, o que é a Palavra de Deus. Quais são as informações? Quais são as... Acabou a bateria? Tá bom, usar isso aqui? Quer ligar aquele lá para carregar? Não trouxe carregador. Não. Mas aqui tá bom. Então, agora vamos começar. Se vocês estão preparados, vamos começar, né? Todo mundo trouxe Bíblia, porque como bom cristão, a gente usa a Bíblia como a nossa arma. A arma de um cristão, de um católico, e a Palavra de Deus. Então, vamos começar com as afirmações, sobretudo a Palavra de Deus. No livro de Osias, o que determina, o que se fala, então vamos a citar o livro de Osias 6:6. Mas para a gente não tomar muito tempo para procurar e tudo, Osias. Mas para a gente não tomar muito tempo, eu só vou resumindo o que esse livro nos apresenta. Que diz o profeta Isaías, Osias, capítulo 6, versículo 6, de que o que Deus quer não é o sacrifício, mas sim a misericórdia e depois é o conhecimento sobre Deus. Em 2 Timóteos também fala
para a gente como que é a palavra de Deus, como que ele ajuda em nossa vida. Ele serve para a gente corrigir, para ensinar. Isso se encontra em 2 Timoteus. Em Hebreus também se fala sobre a palavra de Deus e a vida e eficaz para em nossas vidas, porque a vida e ele serve para nos ajudar as palavras de Deus. Mateus capítulo 4 versículo 4 diz: o Jesus, o homem não viverá com pão, mas sim com as palavras que saem da boca de Deus. E depois, os Salmos, capítulo 119, fala assim, que a palavra de Deus serve como a luz dos nossos caminhos e lâmpada dos nossos pés. Então, tudo isso, mais um motivo, mais uma razão para que a gente estuda a palavra de Deus. Então, afinal, o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Então, vamos a ver qual é a definição da Bíblia. A Bíblia, como diz nessa descrição, que ele como uma biblioteca. Então, quando a gente toma a Bíblia, a gente está segurando os 73 livros. Então, 73 livros a gente se considera como uma biblioteca. Quando a gente entra na biblioteca, porque a gente encontra muitos livros bonitos, mas na Bíblia também ele serve como biblioteca. Por quê? Porque é um conjunto de livros que a gente chama de Bíblia. Então, quando a gente toma a Bíblia, o que a gente pensa? A gente pensa assim: será que esse livro é palavra de Deus? Será que a Bíblia caiu no céu? Será que a Bíblia é o livro mais importante do mundo e tudo? Então, temos muitas provas para dizer de que realmente a palavra de Deus, o livro que a gente chama de Bíblia, é o livro mais importante do mundo. Imagina, quase 99% da população do mundo inteiro tem acesso pela palavra de Deus. Tem um relato aqui muito interessante de quantas línguas que a Bíblia está sendo traduzida.
mais de 2.000 línguas. Imagina, mais de 2.000 línguas. Português, espanhol, inglês, chinês, filipino, que mais? Japonês. Então, a Bíblia está sendo traduzida em várias línguas. E diz que em cada minuto, quase 10 Bíblias estão sendo imprimidas. Então, em cada minuto, sai na impressão muitos livros, muitas Bíblias. Isso tudo indica que a Bíblia é muito procurada pelo mundo inteiro. Agora, a primeira pergunta: como foi formada a Bíblia? Quais são as línguas da Bíblia no passado? Que quer dizer, as línguas de origem, quando ela foi escrita. Então, quando ela foi escrita na língua de Jesus. A língua de Jesus era o quê? Aramaico, hebraico, depois grego. Então, eram as línguas que foram usadas para escrever a Bíblia e a palavra de Deus. Então, além disso, para escrever tudo isso, a Bíblia, para conseguir esse livro, até hoje, isso durou mais de 1.200, em torno de 1.200 anos, que preciso para escrever e para juntar todo esse livro. Então, ele é muito diferente com os livros que temos normais, porque os livros normais é escrito por uma pessoa, mas a Bíblia ele é escrito por mais de 40 pessoas, 40 autores. Então, tem muitos escritores, muitas pessoas envolvidas para poder chegar até nós essa palavra de Deus. Então, são as informações que a gente tem para descrever como que a Bíblia é diferente com os outros livros. Então, no início a gente falou sobre a definição da Bíblia, o que é a Bíblia, mas agora o Segundo Vaticano descreve e define, diz assim: a Bíblia é o conjunto de livros que, tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor e como tais foram entregues à igreja. Então, a igreja define que a Bíblia é conjunto de livros e tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Então, aquelas 40 pessoas que escreveram a Bíblia, eles foram
inspirados pelo Espírito Santo. Então, como que o Espírito de Deus inspirou eles? Né? Através da oração, através da inspiração do Senhor. Por exemplo, uma vez, os profetas Jeremias foi chamado a Deus, foi pedido ainda de escrever o livro de profeta Jeremias e tudo mais. Então, o Deus mesmo que pede, que inspira os autores da Bíblia para que isso possa chegar até nós. Como diz, foi escrito de homens, de pessoas, e depois eram inspirados por Deus, e agora foram entregues à igreja. Então, a gente pode ver de que a Bíblia em si chegaram até nós e a gente acredita que isso é a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja que nos apresenta de que esse livro é santo, essa Bíblia é sagrada. Então, foi a igreja que proclamou, apresentou ao mundo de que esse livro que temos é a palavra de Deus. Então, agora, quando a gente abre a Bíblia, a gente pode descobrir de que a Bíblia tem duas partes. Então, vocês podem dizer quais são as duas partes da Bíblia? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E por que chama de Novo Testamento e Antigo Testamento? O Antigo foi antes de Jesus, não é isso? O Novo é depois de Jesus. Isso. Então, o Antigo Testamento foram os livros escritos antes de Jesus. Então, antes de Jesus, já existiam partes da Bíblia que eles mesmos leram, usavam, proclamaram diante das comunidades, nos encontros, nas reuniões, nos louvores. Então, isso foi antes de Jesus. Os livros do Antigo Testamento. Então, nós vamos descobrir quais são esses livros. Temos aqui a lista dos livros do Antigo Testamento. Primeiro, o livro de Gênesis. Gênesis, isso conta o quê? Isso conta sobre a criação do mundo, o início das gerações, história dos primeiros homens, e depois
o Êxodo, aonde Moisés recebeu os mandamentos, tem Levíticos que fala sobre lei, tem números que fala sobre os números das pessoas, a cidadão naquele tempo, tem Deuteronômio, fala sobre as leis e tudo mais. Esses primeiros 5 livros se chama Pentateuco, fala sobre a criação e as leis. E depois sigue o livro de Josué. Então, quem é Josué? Josué, aquela pessoa que seguiu o caminho de Moisés. Quando Moisés morreu, aí Josué assumiu a liderança lá na entrada do povo de Deus, lá na Terra Santa, lá na Palestina. Então, o livro de Josué, se a gente ler isso só conta sobre o processo, como eles chegaram lá na Terra Santa. E depois de Josué, vêm os juízes. Os juízes, o que se trata, isso narra sobre a conquista da Palestina. Então, o Israel, a Terra Santa, quando chegaram a turma de Josué, os judeus, aí o livro dos juízes fala sobre a vida depois da conquista, porque não tinham ainda um tipo de estrutura, governo, eram os juízes que governavam a terra naquele tempo, naquele lugar. Então, fala sobre a narração, a conquista da Palestina. Depois dos juízes, tem 1 Samuel, depois 2 Samuel. Esse livro de Samuel fala sobre a continuação da conquista lá na Terra Santa, lá na Palestina. Depois vem o livro do primeiro e segundo dos reis. Então, o primeiro rei, o segundo rei, relata sobre a vida dos reis. Então, não tinha os reis ainda no tempo dos juízes. Agora, eles escolheram os reis. Escolheram primeiro o Saul. Quando o Saul morreu, assumiu o Davi. Quando o Davi morreu, assumiu o seu filho Salomão. Enfim, aí esse livro nos conta sobre a vida dos reis. E depois vem o livro de Crônicas, primeiro Crônicas e segunda Crônicas, que fala também a continuação dos relatos sobre os outros reis. Então fala sobre história e tudo. Depois vem o livro de Macabeus, o Macabeu e segundo Macabeu, também é uma continuação do período dos reis. Depois tem o livro de Ruth. O Ruth faz alusão, sobretudo, a universalismo. Então, Ruth era uma mulher. Depois vem o livro de Tobias, tem Judite, tem o livro de Esther. Depois tem livro dos profetas maiores e profetas menores. Por que ele se chama de
profeta maior e profeta menor. Profeta maior, eles são chamados profetas maiores porque os livros deles são grandes. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o livro de profeta Isaías, é muito grande, e por isso a gente chama ele profeta maior. Depois, quando a gente olha o livro de Jeremias, também grande, a gente também chama ele de profeta maior. E outro, e Ezequiel. O Ezequiel também ele escreve grande. Aí vem a palavra profetas maiores. E quem são os profetas menores? Profetas menores porque eles escreveram livros muito pouco. Livros menores. Quem são eles? Como o profeta Uzias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e muito mais. Eles são profetas menores porque os livros deles são desse tamanho. Né? Você pode ler em uma hora, menos de uma hora, você já consegue terminar a sua leitura desses livros. Então, depois desses profetas maiores e menores, vêm os livros dos Salmos. Os livros dos Salmos eram os cantos de louvores e orações. Então, naquele tempo, eles fizeram uma coleção, juntando tudo, escolheram e disseram que aqueles salmos também eram inspirados por Deus. Aí se juntou, agora chegou até nós o livro dos Salmos. Depois dos Salmos, vem os outros livros. Temos eclesiásticos, são livros, a gente chama de livros sapienciais, livros de sabedoria. Quando eu era ainda criança, jovem, os meus livros favoritos eram esses livros eclesiásticos, provérbios de sabedoria, né? O seu favorito também, né? Quando eu era jovem, eu lia todo, porque fala sobre conselho, como viver, como respeitar, sabedoria e tudo mais. Estão também incluídos no Antigo Testamento. Então, esses livros pertencem do Antigo Testamento. Esses livros que o próprio Jesus lia, o próprio discípulos de Jesus, Nossa Senhora, Maria, conhecia, porque eram os livros disponíveis naquele tempo, né, o Antigo Testamento. Agora, quando o Jesus nasceu, o que acontece? Ele foi o centro da vida das pessoas. Então, vem os livros do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, a gente pode descobrir agora quais são os livros do Novo Testamento. Vamos ver?
Tem os evangelhos, como livro de Mateus, tem livro de Lucas, tem livro de Marcos, tem livro de João, são os evangelhos. Os evangelhos mesmo, que o Jesus mesmo falava diretamente. Eles registraram isso e a gente chama de evangelho. E depois dos evangelhos, vêm os Atos dos Discípulos. Os Atos dos Discípulos, isso registra, sobretudo, a primeira comunidade cristã. Quando morreu Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele voltou ao céu, e depois, como o Espírito Santo desceu, inspirou eles, e como eles sobreviveram das perseguições e tudo, aí o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta como foi a primeira comunidade de Jesus. Depois dos Atos dos Apóstolos, as cartas de apóstolo Paulo. Alguém pode citar? Romanos, Coríntios, isso. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Não, aqui tem diferença. O apóstolo Paulo, ele escreveu cartas. E essas cartas se chamam Epístolas de Paulo. Epístolas de Paulo, por quê? Porque ele escreve a carta e ele envia para as comunidades. Por exemplo, comunidades de Roma, comunidades de Coríntio, Filipenses, Tessalonicenses e tudo mais. Então, essa carta tem um endereço para ser enviado. Por isso se chama de Epístola de São Paulo. Agora, vem também epístolas católicas. Por que se chama de epístolas católicas? Porque são cartas que é enviada para todos. Não foi direcionada para Roma, não foi para Filipenses, mas foram escritos para todos. Significa católica, universal. Então, quais são esses livros que a gente considera livros católicas, epístolas católicas? O livro de Pedro, de Tiago, de Judas, de João. Então, a gente se considera como epístolas católicas. E o Apocalipse é o livro, o final, o último livro da Bíblia, que fala sobre revelações, que fala sobre visões e tudo. Aí se encontra no livro de João, no Apocalipse. Então, Novo
e Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, a gente se encontra numa biblioteca. Biblioteca, Bíblia, significa biblioteca. Bíblia significa palavra de Deus. Então, vamos para as outras informações, sobretudo a questão muito interessante também. Por exemplo, como a gente ler a Bíblia? Então, como nós aprendemos, a Bíblia é diferente, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é única. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente abre, a gente lê com oração. A gente abre com cuidado, a gente começa com oração, pedindo a luz do Espírito Santo e tudo mais. Isso no início e no final da sua leitura, você lê essa palavra com oração. Então, quando a gente ler a Bíblia, a gente também sempre procura a edição católica. Porque, como foi falado, de que existem mais de 2.000 idiomas, línguas, muitas tradições de Bíblia, e agora temos que ter cuidado na hora de ler a Bíblia. Será que essa Bíblia é da edição católica? Aí, para saber que essa é a palavra católica, essa é a tradição católica, no início você se encontra um imprimatur. O imprimatur que tem assinatura do bispo, do padre. Aí, quando você se encontra um católico imprimatur, aí dá para dizer que essa tradição, esse tipo de Bíblia é livre de erros. Não tem engano. Por quê? Porque é a tradição católica. Então, temos que bem cuidado. Isso aqui, temos certeza que isso aí é edição católica. Ó. Bíblia Sagrada, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, viu? É Parada Angélica. Então, ele é personalizada. Então, temos certeza de que essa Bíblia é católica. Também, vamos falar depois a diferença entre Bíblia dos católicos e Bíblia dos protestantes. Agora, na hora de a gente estudar a Bíblia, temos que observar também que a Bíblia é história sobre o relacionamento com Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pensa que agora estou lendo um livro de tipo história, filme e tudo mais. A gente tenha essa consciência de que a Bíblia foi escrita para nos mostrar como o Deus reagiu, acompanhou as pessoas que Ele chamou e Ele inspirou. Então, como Deus acompanhou, por exemplo, a história dos judeus. Então, a história dos judeus, lá Moisés atravessou lá no mar. Aí, a gente pode ver de como Deus interagiu na história
dos homens. Então temos que ver isso quando a gente ler a Bíblia, de que isso nos apresenta como história de relacionamento com Deus, o homem e Deus, Deus e homem. Então, quando a gente lê a Bíblia também, a gente assim, a gente pensa, né? Será que a Bíblia e tem uma união em si mesmo? Por exemplo, são muitos livros. Será que eles assim se concordam um ao outro? Será que não tem conflito entre eles? Os autores da Bíblia, será que eles não falando mal um ao outro? Então, temos que ver de que a Bíblia, todos os livros do Antigo Testamento, aquele que nós falamos, os livros do Antigo Testamento, eles tinham um pensamento só. Os profetas só tinham uma profecia só, de que um dia o Deus envia o seu Filho amado. Então, quando você ler a profeta, por exemplo, o profeta Isaías, ele fala sobre um menino que vai nascer, ele vai ser chamado Emmanuel, que quer dizer Deus está conosco. Ezequiel também, ele profecia sobre todo o nascimento. Muitos deles falam sobre o futuro, sobre todo o nascimento de Deus. Então, o Antigo Testamento, eles já preparam para que o Novo Testamento possa acontecer. Então, quando o Jesus nasceu, o que acontece? O Jesus sempre fala, né, que foi profetizado, diz a Bíblia, né, que não tentarás o Filho de Deus. Então, ele já sabia de que o livro do Antigo Testamento já falava sobre ele. Então, o centro da Bíblia é Jesus. E o centro da Bíblia em si é o Filho de Deus. Então, temos que pensar e ver essa questão de que o centro da Bíblia é o Jesus Cristo, e o nosso Salvador. E agora, quando você lê a Bíblia, como a Bíblia é palavra de Deus, como a Bíblia, como nós aprendemos com o livro dos Hebreus, viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela não está falando com os mortos. Então, às vezes tem gente que vai dizer, a Bíblia só pessoas de mortos, né? Todos que estão aqui são mortos. José, Elias, todos eles são mortos. Né? Tem gente que vai dizer assim. Mas não é. Por quê? Porque a Bíblia, ele continua viva e ele está falando conosco até hoje. Porque, como Jesus diz, ele não é o Deus dos mortos, mas sim, ele é Deus dos vivos. Por isso, quando você ler a Bíblia, tem que se perguntar, o que Deus quer falar comigo? O que Deus está dizendo em minha vida? O que Deus que eu faço em minha vida? Então, se abre o seu coração e no final, Deus espera algo de nós quando a gente termina ler a Bíblia. O que Deus nos espera? Que a gente coloca em ações as suas palavras, né? Não basta a gente só, eu já li a Bíblia de todas as páginas, né? De
de todos os livros, mas na hora de colocar em ações, na prática, por exemplo, está colocando zero, né, sem colocar na prática. Então, são as dicas quando a gente ler e estudar a Bíblia. Então, nós vamos agora falar sobre a formação da Bíblia. Por quê? Antes que ele se torna Bíblia, né, como aprendemos que a Bíblia é conjunto de muitos livros. Naquele tempo, um livro ficava muito grande. Por exemplo, o livro de Gênesis, digamos, desse tamanho, né? Por quê? Porque não tinha ainda impressora. Não tinha impressora. Então, eles o quê? Escreveram na mão. Né? Aquele rolo. O rolo, um papiro, que eles rolam assim, e depois guarda. Imagina quantos livros que eles se juntavam lá. Aí, um livro era muito grande. Agora, quem definiu que, porque além disso, além desses 73 livros, tinham encontrado muitos livros. Muitos livros. Por exemplo, tinha o Evangelho de São Tomé, mas São Tomé não está sendo colocado aqui. Agora tinha muitos livros. Agora, como foi dito, através dos concílios da Igreja Católica, foi feito, né, esse canon. Canon significa o quê? Medida, regra. A Igreja que definiu de quantos livros que temos. Por exemplo, lá no concílio em Roma, 382 depois de Cristo, os bispos encontraram livros dizendo que assim os livros inspirados são 73. E depois, quando nasceu e apareceu o Martin Lutero, você conhece quem é Martin Lutero? Ele é o pai do protestantismo. Ele é o pai dos evangélicos. Aí o Lutero diz, não é tudo isso não. A Bíblia só tem 66. Então, o católico que tinha 73 livros, ele tiraram 7 livros. Tá? Você vai ver quais são esses livros que ele tiraram. Tá, por exemplo, o livro de Macabeus, o livro de Judite, livro de Baroque, tem livro de Sabedoria, enfim, são 7 livros que ele tirou. Por que ele tirou? Ele diz que esses 7 livros, Macabeus, Esther e tudo mais, não são inspirados por Deus. Então, não Deus que inspirou, então eles tiraram. Mas a Igreja Católica continua na sua crença, na sua fé, que sim, os 7 também são inspirados por Deus. Por quê? Porque esses livros
que constam na Igreja Católica. O Antigo Testamento tinha 46 livros do Antigo Testamento. Então, esses 46 livros do Antigo Testamento, mesmo os discípulos de Jesus utilizavam esses livros. Então, se os discípulos de Jesus utilizavam esses 46 livros, então, nós também, a gente usa, a gente lê, porque nós apenas seguindo os exemplos dos apóstolos de Jesus. Então, os judeus, eles só tinham 39 livros. 39 livros, por isso os protestantes, eles disseram, nós vamos seguir o exemplo dos judeus. Só temos 39 no Antigo Testamento. Então, a gente não segue os exemplos dos discípulos, só vamos seguir os exemplos dos judeus, que tinha 39. Agora, resumindo, eles têm 66 livros, tudo, e os católicos têm 73 livros. Só a diferença ocorre nos Antigos Testamentos, porque no Novo Testamento, o que tem na Bíblia deles são 27 livros do Antigo Testamento. E também, para os católicos, temos também 27 livros do Novo Testamento. Então, a diferença só está no Antigo Testamento, que eles têm apenas 39 livros, mas os católicos têm 46 livros. Então, afinal, os católicos que proclamaram, disseram que isso tudo é a palavra de Deus. Então, antes que surgiu o Martin Lutero só surgiu 1600 anos depois disso. Então, antes que ele surgiu, então os cristãos faz muito tempo, muitos anos que usavam a Bíblia de 73 livros. Então, só agora que eles assim mudaram de rumo e de caminho. Mas, para nós católicos, temos 73 livros. E agora, temos ainda muita coisa aqui, mas agora eu quero, assim, deixar vocês tirar as dúvidas, porque eu apresentei várias coisas e não sei se vocês compreenderam tudo, mas a gente vai acolher as suas perguntas, dúvidas, esclarações e tudo mais, sobretudo a palavra de Deus. Tudo o que você quer saber sobre dinâmica, como isso tudo aconteceu e tudo, enfim. Tem algumas colocações, experiências. O tema principal da Bíblia, primeiro, criação, né? Porque aqui se encontra a criação do mundo, como começou o mundo. Depois, também tem uma poesia de Davi, tem provérbios, e tem outro tema também, sobretudo de orações, salmos e tudo, e depois a vida de Jesus.
Então, o centro da Bíblia em si é o Jesus, o nosso Salvador do mundo. Antigo Testamento fala sobre o nascimento de Jesus e o Novo Testamento fala sobre a vida de Jesus e fala sobre a dinâmica da nossa salvação. Tem mais colocação, experiência, pode também relatar sua experiência sobre a palavra de Deus. Israel, por que os evangelhos chegaram à conclusão que esses 7 livros não eram inspirados pelo Espírito Santo? Por que eles achou que os outros eram e esses não? Isso. Aí, o critério que eles usaram, que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, todos os livros têm que ser escritos na terra de Jesus, Israel. Então, esses livros, a maioria deles, não foi escrito na terra de Jesus. Foi escrito lá durante o exílio, lá em Babilônia e tudo. Então, eles vão dizer, então, isso não é inspirado, porque não foi escrito durante o tempo de Jesus. Então, mesmo os judeus, porque os judeus, eles têm Bíblia também, mas o que a Bíblia dos judeus não tem Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus não acreditam em Jesus como Deus. Isso. Então, os judeus, eles só têm 39 livros. E os judeus, eles não aceitaram aqueles 7 livros mais, porque eles disseram que não foi escrito na terra deles. Mas para nós católicos, a gente vai dizer também, mesmo que não é escrito na terra de Jesus, mas o Deus também inspira pessoas, mesmo de longe. Pessoas de longe. Respondi a sua pergunta. Tem mais? Alguém quer fazer testemunho? Uma vez eu falei aqui na missa sobre o meu convite ler um evangelho. Eu fiz essa experiência. Eu escolhi o livro de Marcos, porque pequenino, né? Depois de 2 horas, já consegui terminar. Isso. Estou olhando de Mateus. Mateus. Aí, vou dar uma dica para vocês, porque quando alguém nos convida, ler a Bíblia porque é a palavra de Deus, mas quando a gente pega, a gente se desanima. Mas tudo isso temos que ler, então é muito, a gente se desanima. Mas tem dica que quando você ler esses livros, como se você já está lendo tudo a Bíblia. Isso. A dica é, você lê no Antigo Testamento, você lê o primeiro 4 capítulos de Gênesis. Porque o primeiro capítulo do livro de Gênesis fala sobre o início do mundo. O início do mundo. E depois, você vai pular para o Novo Testamento. Você lê, eu indico o Evangelho de São Mateus. Porque o livro de São Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Tem profetas que estão falando, e depois Jesus morre, depois ressuscitou, voltou ao céu. Então, o livro de Mateus é indicado para ler, para começar e iniciar a leitura da Bíblia. E o que acompanha com o livro de Mateus? O livro
de João. Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, o tema central do seu Evangelho é o amor. O amor, como ele diz, que como Deus amou tão, como ele amou o mundo, a fim de que ele enviou o seu único filho aqui na terra, e para quem acredita nele, não morrerá, mas quem não acredita nele será condenado. João, capítulo 3, versículo 16. Então, João também, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, como Deus realmente ama o mundo. Então, já tem aqui os primeiros 4 capítulos de Gênesis, depois vai para Mateus, depois Evangelho de São João, e depois Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? Porque isso nos conta sobre o início da igreja. Quando Jesus morreu, depois os discípulos foram enviados para todos os lugares na terra e tudo. Aí é indicado ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois você lê o Apocalipse. Apocalipse é o final, né? Então, você tem pouca coisa. Gênesis também não é para ler tudo. Só tem os primeiros 4 capítulos. Depois, Evangelho de Mateus ou São Lucas, tanto faz. E o João. E o João também é preciso. Depois, Atos dos Apóstolos. E depois, Apocalipse. Lendo tudo isso, você já é craque de Bíblia. Você já é considerado como experiente. Entendeu? Depois o senhor anota pra gente. Sim. Antes, eu vou até confessar aqui, gente, que eu estou fraquejando muito em minha Bíblia. Quando eu comecei assim, a me interessar pela Bíblia, eu achava que eu tinha que ler a Bíblia toda. Eu tenho minha cunhada aqui também, que ela ficava na loja, não tinha muito o que fazer, ela começou a admirar. A Beth já estou quase no meio. Ela lia a Bíblia pra caramba, ia lendo direto. E eu comecei a fazer círculo bíblico. Tá. Aí, o círculo bíblico você já tem os lugares para ler. E foi me interessando. Aí, quando eu debatia com pessoas evangélicas, me dava mais vontade de conhecer aquela palavra. Aí eu ia procurar, entendeu? Aí, uma vez eu fiz a formação, que eu não sei se foi o padre, eu acho que foi o padre, que estava fazendo uma formação, não me lembro onde foi, se foi em Pará ou aqui no Rosário. E não era para a gente ler a Bíblia assim. E aí, não sei quem falou, mas eu vejo o Apocalipse e eu fico desesperado. Aí ele falou, não faça isso. Primeiro você lê Atos dos Apóstolos, que você vai entender, e os evangelhos, para depois você ler Apocalipse. E aí você vai entender. Porque senão as pessoas iam ler aquilo, ficar desesperado, aquelas monte de coisa que não entende. Dá um pouco de medo. As pessoas, né, que não estão preparadas. Aí depois que vai ver, que eram visões, que tinha que falar com números. Aí vinha as pessoas falando que o Papa está 666 no chão dele. Ele é não sei de quê, aí o anticristo. Aí eu falava, não, antigamente era um número que se conversava, que os cristãos se escondiam, se não matavam, não é? Era a tradução deles ali. Foi no tempo de Nero, foi imperador de Roma. Eu tenho um irmão meu que ele não é muito na igreja, não foi criado na igreja, minha mãe ensinou, né? Mas ele também fica toda baixaria, ele lia muito.
Ah, Aí sim. ele escuta e lê. Aham. Ele debate com as pessoas mais do que a gente que lê. Eu fico Isso. aí ele veio no evangelho, começou a falar com ele e falou, ó, não quero conversar com você não. É porque, ó, você já começou errado. A sua Bíblia já tirou tantos livros, já está errado. Você vai lá no final da Bíblia e lê o que está escrito no último versículo. Tudo que você tirares, né, aqui na terra será tirado, né? E Isso. aí ele mostrou isso no evangelho. Você não pode tirar as coisas Isso. da palavra de Deus. O método, né, o jeito que eles leem, pega um versículo e depois interpreta. Mas não é isso, não, porque quando foi escrito a Bíblia, tinha outro contexto, né? Tinha outra realidade. Por isso, quando você lê a Bíblia, tem que ler no início até o fim, para saber o que era a situação naquele tempo, né? Por exemplo, a Bíblia de Êxodo, Gênesis, é muito difícil se você ler e também tentar interpretar no seu jeito, você tem tendência de errar. E por isso, né, muitos católicos saíram da igreja e depois fundam uma religião. Então, para nós católicos, temos 3 fontes de verdade. Fonte de verdade, a primeira é a Bíblia. Né? A gente acredita que a Bíblia vem de Deus. E o segundo é a tradição apostólica. Porque, como João Evangelista diz, que se tivesse escrito tudo que o Jesus tinha feito, mesmo o mundo todo, não cabia para colocar os livros. Então, tinha várias informações, livros que foram passados pela boca a boca, que não tinha registrado na Bíblia, mas também contém verdades. A gente chama de tradição apostólica. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora. A Bíblia não fala sobre a Assunção de Nossa Senhora, mas na tradição católica, apostólica, fala que a Nossa Senhora foi assunta ao céu. Então, essas informações. E o terceiro fonte de verdade é a igreja. O magistério da igreja. O magistério da igreja são em conjunto de bispos, porque nós acreditamos que os bispos são os sucessores dos apóstolos de Jesus. E no tempo de Jesus, quando surgiam problemas, confusões nas comunidades, o que eles faziam? Convocavam reunião. Vamos sentar, vamos conversar, e daí eles chegaram ao ponto determinado, decisões que são feitas pela igreja. Então, a igreja também é fonte da revelação da verdade de Deus. Por exemplo, quem diz ao mundo todo que isso tudo é a palavra de Deus foi através da reunião dos bispos, se chama de concílio. O concílio lá em Roma, lá no Trento, diz que isso é a palavra de Deus. E todo mundo, né, aceitou isso é a palavra de Deus. Mas quem diz isso é o magistério da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo também inspira a igreja. Como Jesus diz, eu acompanharei vocês, eu vou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Então, ele está presente na igreja. O Espírito Santo ilumina o conjunto dos bispos e tudo, porque a promessa de Deus que ele acompanha a sua igreja. É como Jesus diz: tu és Pedro, tu és pedra, eu construirei a minha igreja. Então, eu te darei a autoridade. O que você afirma, o que você deixa aqui na terra, também está afirmada e deixada lá no céu. Então, o Pedro recebeu a chave do céu. A chave significa autoridade. Que agora o sucessor de Pedro e o Papa Francisco. Então, três fontes de verdade da Igreja Católica. Primeiro, a Bíblia. O segundo, a tradição apostólica. E o terceiro, o magistério da Igreja. Tem mais pergunta? Vamos chegar à conclusão que Nossa Senhora foi na Assunção. Isso. Escorpião. Aham. Vamos chegar. Sim. O relato da Assunção de Nossa Senhora aconteceu assim. Quando já terminou o percurso dela aqui na Terra, ela também experimentou a morte. Lá, quando aconteceu o velório, depois o enterro, ela foi enterrada. Entre todos eles, todos os discípulos foram lá para ver, pelo menos, o último dia de Nossa Senhora. Mas o que acontece?